Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta terça-feira, dia 17 de março, está no ar. Eu quero dar o bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. E bom dia também ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Lúcio, telespectador e telespectadora. Olha, vamos com imagens de trânsito aqui da nossa capital através das câmeras da CEMOB. A gente tem aí a região da Avenida do CPA, aí sentido centro, trânsito tranquilo no momento, a região ali próxima ao Shopping Pantanal, ao Hot Wheels, conhecido ali o viaduto, que dá acesso também. Do outro lado a gente tem o sentido centro político administrativo, mas neste momento o trânsito flui normalmente, tranquilo, ainda poucos carros aí nas ruas. Eu quero começar uma notícia de frente falando do coronavírus. Hoje o A Notícia de Frente vai falar bastante disso. Vamos trazer aí as medidas que o governo do estado de Mato Grosso, que a prefeitura de Cuiabá tomaram para combater este vírus e para prevenir a população aqui do nosso estado. Agora eu quero falar em âmbito nacional, trazer aqui as medidas que o governo federal vem tomando, inclusive para poder amenizar os impactos do coronavírus, dessa pandemia na economia aqui do nosso país. O governo antecipa o abono e a segunda parcela do 13º do INSS e reforça o Bolsa Família. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou na noite de segunda-feira, ontem, mais medidas do governo para tentar proteger a população brasileira do choque externo, que é a pandemia do coronavírus. Entre elas estão a antecipação do abono salarial e da segunda parcela do 13º do INSS e também a ampliação de benefícios do Bolsa Família. Segundo Guedes, uma reunião ontem mais cedo, com o presidente Jair Bolsonaro, pediu medidas para a saúde e para a manutenção do emprego. Ao todo, segundo o ministro, serão quase 150 bilhões injetados na economia em 3 meses, com 2 focos principais: proteção de idosos e pessoas mais vulneráveis, e também benefícios para empresas para tentar manter um nível de emprego. Antero e Lúcio. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, depois de imprudentemente agir no dia 15 de março, tanto é que ontem teve em Brasília uma reunião para a qual ele foi desconvidado. Está lá na Constituição da República Federativa do Brasil. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Pois bem, os poderes harmônicos e independentes se reuniram ontem e não convidaram o presidente Bolsonaro. Foi uma reunião feita com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, com Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, com o presidente do Senado da República, e chamaram lá o ministro da Saúde e também o ministro Guedes, da Economia, para mostrar a grave crise do Brasil. O presidente agora está abrindo o comitê de crise, o que é bom, mas o Brasil precisa de atitudes que sejam atitudes responsáveis. Por exemplo, o médico e governador Ronaldo Caiado foi vaiado pela população, mas ele ficou indignado, foi lá no meio da população e falou: olha, despece isso aqui, vocês são um bando de irresponsáveis e tal, de estarem promovendo esse tipo de ação. E o Ronaldo Caiado é um dos que apoia o presidente Bolsonaro. O Ronaldo Caiado é um dos que mais atua na rede social em apoio do presidente Bolsonaro. Mas ele acha incorreto, e aí vai um pouco da sua formação médica, esse tipo de atitude que expõe a população. Hoje, já tem um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Aquele deputado ex-bolsonarista, Alexandre Frota, o ator pornô, que foi para o PSDB, ele está apresentando hoje um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. A deputada Janaína Pascoal, que não pode apresentar porque ela é deputada estadual, mas pode apresentar como advogada,
Ela, a deputada Janaína Pascoal, disse que o Mourão precisa assumir, porque o Bolsonaro é um atentado à saúde pública. Então, é com bons olhos que a gente vê o presidente Bolsonaro fazendo meia volta, dando um cavalinho de pau e criando um comitê para conter a crise. Embora o Brasil tenha feito uma medida populista ontem. E eu não sei a quem interessa essa medida populista. O Brasil manteve aberta a fronteira com Roraima, que é a fronteira com a Venezuela. Eu não acho que neste momento é o momento de você manter abertas as fronteiras. A Argentina já fechou. Até porque vários países aí da América do Sul, exatamente, eles fizeram exatamente o contrário. Fecharam as fronteiras para se prevenir, né? Uma medida de precaução em relação aí ao coronavírus. Eu não sei, média com quem que nós estamos fazendo de manter a fronteira aberta com a Venezuela. Sinceramente, não sei. Até porque não é assim que se combate o Maduro, né? Até porque é uma medida aí de caráter temporário, né? Entendeu? E acho que tem detalhes aqui, Nayara, você colocou aí as medidas aí na área econômica, né? Por exemplo, lá o que o governo anunciou em relação ao Bolsa Família, teria aí a previsão da inclusão de mais 1 milhão de beneficiários aí, o que representaria um impacto aí superior a 3 bilhões de reais. Tem aí o que você falou aí, a antecipação do abono salarial para junho, que coloca aí no mercado mais de 12, quase 13 bilhões de reais. Uma outra informação, transferência dos valores não sacados lá do PIS/PASEP para o Fundo de Garantia, para o FGTS, para permitir novos saques com impacto aí superior a 21 bilhões. Uma outra medida aí já focando aí na questão da manutenção de empregos, né? Em relação lá aos créditos lá para micro e pequenas empresas, ligados ali ao Progera, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, com mais 5 bilhões. Redução de 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses. Vai gerar um impacto aí superior a 2 bilhões de reais. Simplificação das exigências para a contratação de crédito e dispensa de documentação, a CND, para renegociação de crédito. E outras medidas aqui, que são interessantes, é sobre zerar as alíquotas de importação para produtos de uso médico-hospitalar até o final do ano. E uma desoneração temporária do IPI para bens importados listados que sejam necessários ao combate aí da Covid, ao Covid-19, que é o coronavírus, né? Isso mesmo, Lúcio. Lúcio, então, trouxe aí as medidas, né, as principais medidas aí do governo Bolsonaro para poder combater essa crise na economia gerada pelo coronavírus. E agora eu quero saber, daqui a pouco a gente vai falar mais de coronavírus, vamos trazer as medidas que o governador Mauro Mendes e também o prefeito Emanuel Pinheiro tomaram aqui para combater e para prevenir a população do estado e da capital contra o Covid-19. Agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Antero, vamos começar com o seu? É que votou a pauta a tese do adiamento das eleições. As eleições em Mato Grosso podem ser adiadas. Eu quero aqui publicamente dizer o seguinte, eu critiquei duramente aqui o governador Mauro Mendes e o secretário-chefe da Casa Civil. Não é que é hora de reconhecer que o Mauro Mendes tinha razão? É porque naquele momento a gente não tinha essa visão. E não é só você, também. Não é, Antero? Pois é. É você, eu, o próprio secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. Reconhecer de que o governador estava certo. O governador estava certo. Então eu quero publicamente aqui pedir desculpas ao governador. Eu cheguei até a ironizar o documento dele. Falei que aquilo ali seria um bom documento para mostrar que estamos precisando de redator de programa humorístico, etc. e tal. Então, não custa nada. Teve um candidato aí que falou, é o Fávaro vírus. É o Fávaro vírus. Foi o Júlio Campos que falou isso. E hoje o Júlio Campos está apoiando o adiamento da eleição.
O Piveta O Otaviano também, né? Piveta está apoiando o adiamento da eleição. Enfim, vai se criando uma consciência sobre a questão do adiamento da eleição. Vírgula, mas a eleição está mantida, ponto. O Tribunal Regional Eleitoral fez reunião ontem, dividiu o tempo dos candidatos e tal, falou a forma como vai ser feita a distribuição da propaganda e a eleição está mantida, vírgula, por enquanto, ponto. É o destaque de hoje. Certo. Até porque naquela reunião lá de Brasília, de ontem, dos poderes, tinha uma informação de que o ministro da Saúde, Luiz Carlos Mandetta, iria colocar essa questão aí da eleição do Senado na pauta dessa conversa lá. Mas parece que ele vai tentar um contato, segundo informa o candidato ao Senado, Júlio Campos, que ele vai tentar um contato com a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Enfim, são os comentários de bastidores, mas a eleição pode ser adiada. Para mim não será surpresa se for adiada, não. Enfim, eu acho que os fatos deram razão a Mauro Mendes. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque é para registrar o seguinte, a tragédia ambiental se repete lá no Rio dos Peixes com mortandade. Parece até notícia antiga, no não é Rio dos isso? Peixes, perdão. No Rio Teles Pires com a mortandade de peixes. É porque quando a gente vê a foto, parece, né, Lúcio, que todos os peixes vão para a superfície e realmente é um mar de peixes mortos, aí um rio de peixes mortos. Centenas lá de peixes, lá milhares de peixes mortos, eles foram encontrados na manhã desta segunda-feira, próximo ali de Sinop, né, que fica aqui a 500 quilômetros de Cuiabá, próximo ali a Itaúba. Os registros foram feitos por pessoas que passavam ali pelo rio e que acabaram publicando essas imagens nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai acompanhar essas imagens aí. E aí, a posição aí do lado oficial, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a pasta já está apurando o episódio depois das denúncias que foram feitas e aí a apuração dessas denúncias por meio lá da regional em Sinop. Além disso, medidas administrativas e técnicas serão tomadas para verificar a motivação da mortandade dos peixes. O detalhe é o seguinte, é a segunda vez que ocorre o mesmo problema. Já teve lá a tragédia ambiental lá atrás. E o seguinte, o problema que existe aí é que as autoridades, a empresa responsável lá pela usina, né? A empresa responsável pela usina, foram avisadas pelo Ministério Público Estadual de que isso teria grandes chances de ocorrer e ocorreu. Ocorreu a primeira vez e se repetiu novamente. É o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio, daqui a pouco então a gente volta a falar disso, tem aí foto, vídeos, a gente vai mostrar a situação para o telespectador que ainda não conseguiu acompanhar. Olha, vamos chamar aqui a matéria. O ex-secretário de Estado, Alan Zanata, seria ouvido ontem novamente na CPI do Paletó, na Câmara de Vereadores de Cuiabá, mas ele não compareceu. A repórter Luciana Gavila explica os motivos para a gente. Desde a recente retomada da CPI do Paletó, esta é a segunda vez consecutiva que um depoente não comparece aos trabalhos da comissão. O juiz Jefferson Quinteiro concedeu um habeas corpus preventivo para que o ex-secretário de Comércio, Minas e Energia, Alan Zanata, não comparecesse à CPI. Alan Zanata ingressou com pedido de um habeas corpus preventivo para não poder ser ouvido na CPI, qual foi deferido no plantão pelo judiciário e dispensou a vinda dele na CPI nesse momento. Como é uma decisão cautelar, liminar, cabe recurso e nós vamos ingressar com recurso cabível para que, tendo êxito,
seja ouvido o senhor Alan Zanata aqui na CPI. O novo depoimento do ex-secretário seria de extrema importância para os trabalhos da comissão, uma vez que Alan Zanata teria que explicar o motivo pelo qual gravou a conversa entre ele e o ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Silvio César Correia. Posteriormente, a gravação deste encontro teria sido entregue para o prefeito Emanuel Pinheiro. A ausência dele prejudica os trabalhos da CPI, porque as informações importantes relacionadas àquela gravação, aquele dia, a motivação dele ir lá, o porquê de entregar na casa do prefeito Emanuel Pinheiro, poucos dias depois que foi divulgada aquelas imagens em rede nacional. Ele vai na casa do Silvio, faz uma gravação, entrega para o prefeito. Com o objetivo de que isso? Para que isso? Por que gravar? Por que entregar para o prefeito? Quais seriam as motivações disso? E depois com uma transcrição que estava totalmente divergente do que a Polícia Federal apurou na sua transcrição. A CPI vai recorrer da decisão da Justiça que concedeu um habeas corpus preventiva ao ex-secretário Alan Zanata. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. Então, aí mais uma baixa, né? A CPI do Paletó, mais uma oitiva que o convocado não comparece. Mas a Justiça vai revogar a decisão da Justiça. Já aconteceu isso com o Silval. A Justiça concedeu inicialmente um mandado, um habeas corpus também, para que ele não fizesse o segundo depoimento e depois um outro juiz, um outro desembargador, acabou revogando a decisão. Muito provavelmente, o presidente da CPI já disse que vai recorrer, pode ser que essa decisão seja revogada. Porque no caso aí do ex-secretário lá de Silval Barbosa, do ex-secretário Alan Zanata, ele iria participar dessa oitiva, né, desse depoimento lá na CPI do Paletó, na qualidade de testemunha. Aí tem o juramento, né, Antero? De que a pessoa se compromete a dizer apenas e unicamente a verdade. E me parece que essa foi a linha adotada pelos advogados dele no pedido para que ele fosse dispensado de comparecer ao depoimento. Mas o depoimento, a alegação dele é que ele já fez um depoimento anterior. Sim, No depoimento anterior, ele também compareceu como testemunha, né? Então... Não difere a situação do primeiro para esse segundo depoimento. Não tem diferença disso. A diferença é que a CPI quer que ele deponha de novo. O que é um direito da CPI. Por que é um direito da CPI? Porque aquela composição da CPI anterior foi invalidada. Então, eles estão... O que vale é a composição atual. O que vale é a composição atual. Embora, teoricamente, você pode pegar a prova emprestada, pode pegar o depoimento anterior para formar a sua convicção. E olha, e ainda falando de Câmara de Vereadores de Cuiabá, o vereador Felipe Velaton concedeu uma entrevista coletiva ontem, também segunda-feira, que a Justiça inocentou o parlamentar da acusação de apropriação de verba indenizatória. Confira na reportagem. O arquivamento do processo foi pedido pelo Ministério Público Estadual e a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Silva Mendes, acolheu o parecer da promotoria. A magistrada ressaltou a ausência de qualquer indício de irregularidade cometida pelo vereador. A investigação teve início em junho de 2018, quando então o chefe de gabinete, Jadson Nazário, apresentou denúncia contra Velaton, afirmando que o vereador ficava com parte do salário de seus assessores e se apropriava também da verba indenizatória de gabinete. Durante a fase de apuração, 10 testemunhas foram ouvidas, das quais trabalhavam com o denunciante. E todas teriam dito que o vereador Felipe Velaton nunca teria praticado tal ato. Com o arquivamento da denúncia contra o vereador Felipe Velaton, os papéis agora serão invertidos. O denunciante Jadson Nazário, ex-chefe de gabinete do parlamentar, será agora investigado por denúncia caluniosa. Agora o denunciante é investigado por denunciação caluniosa, artigo 339, por atacar a nossa honra, a nossa imagem
e enquanto ataca a nossa honra e nossa imagem, nós suportamos. Mas quando começa a atacar a nossa família, a gente precisa tomar as providências. Participou da coletiva o vereador cassado Abílio Júnior e também Velaton, Diego Guimarães e Dilemário Alencar. Eles reforçam a perseguição sofrida na casa, com ameaças de que Diego Guimarães seria o próximo vereador a ser cassado. E denunciam também fake news contra a imagem deles. Diante dos fatos, o vereador Diego Guimarães já pediu o afastamento do presidente da Comissão de Ética, Toninho de Souza. Primeiro que ele tem tido condutas dentro da casa que não são condizentes a uma conduta ética que se espera de um presidente de uma comissão de ética. Segundo que ele, fora dos bastidores, tem sido um dos que tem nos ameaçado. Tem feito reiteradas ameaças dizendo que os vereadores da oposição serão um a um derrubados, inclusive dizendo que eu seria o próximo. Depois de caçar o vereador Abílio Júnior, ele tem dito que irá me caçar o mandato. Então, isso não é uma conduta condizente com um vereador que conduz uma comissão de ética de um parlamento. E de novo, Nayara Antero, nesse caso aí do vereador Felipe Velaton, foram identificadas, né? Forças ocultas, nem tão ocultas assim, que alimentaram essa denúncia contra o vereador Felipe Velaton. Aí agora, o Ministério Público, a Justiça, recolocando as coisas nos devidos lugares. Agora é esperar aí, né? Depois de que foi constatado isso aí pela Justiça, no caso do vereador Felipe Velaton, aí a Justiça agora vai investigar quem estava denunciando, né, de que teria ocorrido irregularidades ali sobre a verba indenizatória. Agora é aguardar aí a posição da Justiça sobre o caso do vereador cassado Abílio Júnior, que participou lá da coletiva de Felipe Velaton, para ver se a Justiça, novamente, a exemplo do que fez com Felipe Velaton, recoloca as coisas nos devidos lugares, no caso do vereador cassado Abílio Júnior, devolvendo ele ao cargo dele, né? Lá na Câmara Municipal de Cuiabá, que, segundo a própria Comissão de Constituição e Justiça, teve lá na Comissão de Ética, foi uma montanha de ilegalidades, caracterizando ali pura e simples perseguição política. Como foi perseguição política essa questão do vereador Velaton? A denúncia foi estimulada, foi forjada pelo primeiro-ministro da Prefeitura de Cuiabá, né, que estimulou bastante o funcionário a fazer a denúncia. O funcionário fez a denúncia e lá no Código Penal Brasileiro tem uma figura assim: condescendência criminosa. Quando você, como indivíduo, como cidadão, coloca o Estado para ir atrás de alguém, você mobiliza o aparato do Estado. Você mobilizou o Estado juiz, você mobilizou o Ministério Público, mobilizou o Poder Judiciário, gastou tempo realmente com muita coisa. E dinheiro, né? E dinheiro. E no final não tinha nada, nenhum resquício, nenhum indício de irregularidade. Aí o que aconteceu? Acertadamente o Ministério Público, nem sei quem foi o membro do Ministério Público que fez o pedido, acertadamente o Ministério Público mandou arquivar a denúncia contra o vereador Felipe Velaton e abrir processo contra o denunciante por denunciação caluniosa. E acertadamente a juíza acolheu e mandou abrir o processo contra ele. Agora, o denunciante patrocinado vai virar réu. Vai ter que responder isso na Justiça. É assim que deve fazer. Parabéns ao Ministério Público e parabéns também à doutora Ana Cristina Mendes. E além desse aspecto aí de denunciação caluniosa, de condescendência criminosa, tem também lá um outro aspecto aí no direito, você pode até definir melhor para mim, né, por ter mais experiência nisso, é aquela história lá de tentar induzir a justiça a condenar alguém, sendo que aquilo ali não tem correlação com a verdade dos fatos. Tanto é que a decisão do Ministério Público e acolhida pela juíza é assim: não há qualquer indício de irregularidade. Então,
Agora vão perseguir o Diego, né? Esgotada a munição contra o Velatão, vão partir para cima do Diego. Interessante, né? Abílio perseguido, Diego perseguido, Velatão perseguido. Aí, enfim, olha, nós estamos indo para uma democracia. Mas é um tiro no pé fazer isso, né, Antério? Porque a gente viu todo o desgaste. Mas era um tiro no pé fazer o Abílio. Passou. Pois é. Fazer o Abílio. Os vereadores passaram por um desgaste enorme. E o Toninho de Souza destemidamente estava lá fazendo. Vamos ver se o Toninho de Souza agora processa o Diego, né? Porque o Diego está processando o Toninho, é motivo mais do que suficiente para ele processar o Diego. Né? Mais um perseguido. E vamos ver até quando que a justiça vai aceitar isso. Mas também a justiça só pode agir se provocada. Pelo menos até este minuto, 6 horas e 25 minutos em Cuiabá, eu não sei se a justiça já recebeu o recurso do vereador. Porque a informação que tinha é de que ele Seria entraria ontem. com esse recurso Ontem. ontem, né? Cobrando lá a reparação via judicial do que foi feito lá na Câmara de Cuiabá. Vamos agora para o WhatsApp, a participação dos nossos telespectadores. Agora, olha, só reforçando que o WhatsApp é ali no cantinho da sua tela, é o 99987-2151. Aqui o nosso telespectador fala o seguinte: falta mais segurança pública, mais polícias na rua, bairro Jardim Beira Rio, próximo ao Copa Mil, em Mato Grosso. Manda até o CEP aqui, ó. Alô, autoridades, alô, Polícia Militar, tem mais gente participando. Atenção, álcool em gel não existe mais em Cuiabá, sumiram das farmácias e dos mercados. Realmente, viu, gente? Difícil encontrar o álcool em gel e quem está encontrando já está encontrando aí com um preço muito maior. Mas a gente já tem informação de reposição aí. Diga, Lúcio. Você falou do álcool em gel e tem informações aí circulando nas redes sociais de que o álcool em gel não está faltando só nas farmácias e nos mercados, não, viu, Nayara e Antero? O álcool em gel estaria faltando, inclusive, nas unidades de saúde aqui de Cuiabá. Eu não sei se esta informação, se essa denúncia refere-se apenas às unidades de saúde do município ou se refere-se também, deve ser do município, né? Porque a gestão aqui é plena, né? Então deve ser aí de postos de saúde, né? Centros de saúde. Agora a denúncia é essa: olha, não tem álcool em gel nas unidades de saúde. Pois é, e a denúncia é feita por profissionais de dentro dessas unidades. Lúcio, o que é mais grave, nossa produção, claro, nosso jornalismo está apurando. Temos mais participação aqui. Bom dia para vocês. Eu fico pensando por que o presidente Bolsonaro é muito criticado. Antero, todo o programa critica ele. Será por que, Antero Paes de Barros? Não, eu vou elogiar. Parabéns ao presidente Bolsonaro, porque 6 pessoas que estavam com o presidente Bolsonaro na comitiva que foi visitar o presidente Trump já pegaram o coronavírus. Então o Bolsonaro tem que sair aí mesmo, dando mão para todo mundo e tal, tá certo. Ele é presidente, ele pode. Quer dizer, isso é um atentado à saúde pública. Isso é um atentado. O presidente Bolsonaro não está correto, né? Infelizmente, não está correto. E tem gente participando sobre este assunto. Olha aqui, vamos à participação da Ângela, que é lá de Tangará da Serra. Textão, muito entristecida em concordar com a deputada Janaína. É preciso, a Janaína Pascoal, que ela se refere, é preciso o general Mourão assumir o comando do Brasil urgente. A diferença entre o capitão e o general é imensa. Melhor dizendo, quem nasceu para ser capitão não chegará a general. O preparo, o desconhecimento, a postura é outra. O Brasil necessita deste preparo. E isso não quer dizer que eu defendo o regime ou ditadura militar, mas se Dilma foi protagonista de vários memes e que nos divertiram, Bolsonaro, em seu protagonismo narcisista e ideológico, tem nos preocupado imensamente, pois demonstra dificuldade em compreender o significado do exercício de líder da República Federativa do Brasil. Bom dia, é a Ângela de Tangará da Serra. Tá aí, eu já não concordo com a Ângela. Eu acho que o presidente Bolsonaro merece crítica, mas não merece o impeachment. Porque você só faz o impeachment, o Brasil não merece um outro processo de impeachment. Você só deve fazer o impeachment se houver realmente uma desordem total na economia.
O presidente Bolsonaro tem apoio popular e não é o caso de impeachment, mas é o caso de crítica. Ele precisa melhorar esse comportamento. Agora, fazer impeachment, eu concordo também com a telespectadora lá de Tangará, quanto ao preparo do general Mourão. Ele é muito preparado. É mais preparado que o presidente Bolsonaro. Tudo bem, mas o povo votou no Jair Bolsonaro, não votou no general Mourão. O general votou no general Mourão por ser vice. Por ser vice. Não como presidente da República. E sobre essa questão aí do presidente Jair Bolsonaro, relacionado lá à manifestação de domingo, não custa lembrar o seguinte, que ele está aí atravessando um período de quarentena, né? O presidente, né? O presidente. Tanto é que nesta semana agora, não só o presidente, mas outras autoridades que estiveram naquela viagem aos Estados Unidos, lá naquele encontro lá com o Donald Trump, essas autoridades e também o presidente vão repetir o exame aí do coronavírus. O teste deve sair hoje, né? Foi feito o primeiro teste. Parece que sairia o próximo na quinta-feira. Foi feito o primeiro teste e deu negativo, né? Mas o procedimento, os protocolos aí da saúde pública indicam que nesses casos aí, quando teve contato com alguém que acabou sendo confirmado positivamente aí com o vírus corona, né, com o coronavírus, pelo protocolo, essa pessoa aí, o indicado é que ela repita, né, esse teste para saber se contraiu ou não o Covid-19. Certo. Hoje eu falei terça, mas é hoje que ele faz, né, Lúcio? E um abraço aí, o pessoal de Guarantã do Norte participando aqui com a gente. Obrigada, viu? Olha, vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar sobre as medidas que o governador Mauro Mendes e também o prefeito Manuel Pinheiro anunciaram aí para prevenção e combate ao coronavírus aqui no estado. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente, agora às 6 horas e 34 minutos. Temos trânsito, temos imagens aqui do trânsito através das câmeras da CEMOB. Vamos conferir aí como está o trânsito nesse início de manhã aqui na capital, região ali da República do Líbano, né? A rotatória ali vai para o Parque das Águas, para o Centro Político Administrativo, Assembleia Legislativa, e para o outro lado vai para a Estrada da Guia, para a rodovia Manuel Pinheiro, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Olha, e o governo editou um decreto com medidas para evitar que o coronavírus se propague no estado. A meta é proteger a população. Alguns setores já vão começar a ter uma rotina diferente, como é o caso das escolas e presídios. Muitas informações desencontradas acerca dos casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso. Há 15 pessoas sendo monitoradas e aguardando exames para a contraprova, inclusive de um paciente que deu entrada em um hospital particular em Cuiabá, que confirmou um primeiro teste, mas ainda não reconhecido pelas autoridades de saúde do estado. Por que essa divergência? Primeiro, porque o laboratório que fez o teste não obedece ao critério e protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Não estamos aqui querendo criticar a qualidade do laboratório, mas a metodologia não é aquela indicada para chegar à conclusão que esse paciente efetivamente já é considerado um caso positivo. Segundo, que mesmo que tivesse sido considerado positivo, tem que ter a contraprova. É com a contraprova que oficialmente nós vamos assumir isso como um caso efetivo, como o primeiro caso. Existem outros similares a esse em acompanhamento no estado de Mato Grosso, e quando eles se tornarem oficiais, o governo do estado vai publicar, mesmo independente do horário do boletim. Mas até o prezado momento, esse não é um caso oficial de coronavírus no estado de Mato Grosso. Entre as medidas está justamente a suspensão de aulas, de eventos e também as atividades do próprio governo, em alguns casos, para evitar que a doença se propague com rapidez em Mato Grosso. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado ainda na noite desta segunda-feira, dia 16. E ela traz algumas medidas
orientativas, algumas medidas para o enfrentamento sob o ponto de vista da aquisição, né, de normas dentro da administração pública estadual e traz também algumas orientações e até determinações. Dentre elas, nós estamos determinando que a partir do dia 23 até o dia 5, né, de abril, nós tenhamos uma antecipação das férias escolares, que os nossos presídios terão restrições de visitas, que os servidores públicos terão normas para serem seguidas de acordo com atos que serão regulamentados pelos secretários, visando, dentro da administração pública, evitar que servidores que tenham saído de férias, que tenham saído para os locais onde já existe uma contaminação mais clara da proliferação do Covid-19, que eles possam ficar numa quarentena de 14 dias até que seja saído desse grupo de risco para não trazer para dentro do serviço público. Nós acreditamos que essas medidas, segundo a orientação do próprio Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial de Saúde, é que a prevenção, através de eventos coletivos, de contágio que pode vir no contato direto das pessoas, é a única forma consistente, a exemplo do que alguns países fizeram preventivamente e conseguiram, com isso, controlar a proliferação do vírus nesses países. Mato Grosso não temos ainda nenhum caso confirmado, essa é uma notícia aí, mas a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde ainda não reconhece, porque não seguiu o protocolo, muitas informações estão circulando de maneira desencontradas, é bom que as pessoas tenham cautela com isso, e nós achamos que esta prevenção, essas medidas que têm um caráter mais de tentar evitar que o vírus possa ter uma forma acelerada de circular dentro do estado de Mato Grosso, vai ajudar muito no enfrentamento dessa epidemia, dessa pandemia, porque o sistema público de saúde no Mato Grosso, no Brasil e em nenhum lugar do mundo, ele tem condições de suportar uma alta demanda, né, se houver uma aceleração da transmissão. Essas são as medidas tomadas pelo governo do estado. E também ontem o prefeito Emanuel Pinheiro também assinou um decreto com medidas de prevenção ao coronavírus. O antigo pronto-socorro é a unidade de referência no tratamento e já possui leitos disponíveis para pacientes que precisarem de internação por conta do Covid-19. Vamos conferir na matéria. A Prefeitura Municipal realizou um decreto orientando a população com informações importantes sobre a prevenção da doença. Eu estou com o secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Poça de Carvalho. Secretário, eu queria que o senhor destacasse quais são os principais itens desse decreto e também que a gente tranquilizasse a população para que não façam alarde. A Prefeitura já está preparada, já está com todos os seus próprios treinados, capacitados e prontos para poder absorver qualquer demanda que possa vir. A população tem que ficar tranquila, serena, não há nada de pânico, não há por que você ter pânico. Tirando os grupos de risco, que são já elencados, todo mundo já sabe, pessoas acima de 65 anos ou que têm alguma doença crônica, ela não é tão letal, ela não é tão pesada como um H1N1, outras viroses, outras gripes que vieram com um efeito muito mais devastador do que é o coronavírus. Então, para isso, o município está preparado, está fazendo agora um sistema de contenção para que, quando chegue aqui a virose, ela não prolifere de forma muito fácil, muito rápido, através do contato social. É isso que a Prefeitura está preparando. Desse decreto assinado pelo prefeito, quais são as principais orientações para a população, visto que também os idosos são os mais vulneráveis a esse vírus? O decreto ele não traz orientação para a população, ele traz sistema de contenção, ou seja, suspendeu reuniões, suspendeu todos os eventos de inaugurações com o público, isso tudo foi suspenso para poder você evitar a proliferação. E recomendou, nessa primeira fase, a restaurantes, boates, onde são ambientes fechados, que não tenha acima de 50 pessoas uma aglomeração. Fase posterior, se houver necessidade, será editado algum decreto de emergência. Aí sim, o poder de polícia pode chegar lá e pode tomar providências com relação ao fechamento, interrupção e encerramento de qualquer tipo de ambiente que possa ter aglomeração de pessoas. Qualquer evento, qualquer festa, qualquer coisa, agora é o momento de suspender e não ter.
Aqui na capital, qual que é a unidade de saúde de referência no tratamento e quantos leitos vocês estão disponibilizando caso a doença se propague? A princípio, nós estamos realizando 40 leitos de UTI e 120 leitos de retaguarda no antigo pronto-socorro municipal de Cuiabá. A partir do momento que a gente se tiver um avanço da endemia em Cuiabá, aí sim a gente aumentará a plataforma de aguarda e de retaguarda para esses doentes. Mas como ele é uma doença onde você vai se tratar, vai curar dentro da sua residência, dentro da sua própria casa, que é mais um repouso, não há um medicamento específico a ser ministrado, e sim você fazer um repouso e um aumento de imunidade, então isso pode ser feito dentro de casa, que corresponde aí a mais 95% ou mais 90% de quem for infectado. O Estado também publicou um decreto, inclusive suspendendo aulas tanto nas escolas estaduais quanto municipais por um período. O município vai seguir essa recomendação, visto que no decreto publicado pelo prefeito não tem nada, por enquanto, em orientação às escolas? Não, o prefeito ainda não quis chegar nesse detalhamento de interromper aulas. Até porque se você deixar pai e mãe que tem as crianças na escola, são pais e mães que trabalham. Não são pais e mães que ficam dentro de casa cuidando da criança. Se você deixar a criança na mão do vizinho, na mão do irmão mais novo, do irmão mais velho, que venha cuidar, essa criança vai ficar para a rua. Então, a chance de propagação e de pegar uma doença é muito maior do que ela se estivesse dentro do estabelecimento escolar, com devido às cautelas que já estão preparadas dentro dessas unidades. Então, e fora o problema da alimentação também. Você numa escola, a criança está bem alimentada. E na rua, em casa, ninguém sabe dessa alimentação, pode fragilizar a saúde dessa criança e deixá-la mais vulnerável. Então, mediante isso, não tendo um surto, não tendo um agravamento ainda aqui no estado, o prefeito deixou para um segundo plano analisar essa questão de suspensão das aulas. Agora, de qualquer maneira, nós não vamos fazer confronto nenhum com o decreto do estado, coisa nenhuma dessa natureza. Vamos analisar fato concreto, analisar o decreto do estado e ver quais as medidas que a gente adota. Secretário, esse paciente que fez um primeiro exame, que deu positivo, ele é da rede particular, o senhor disse que precisa ser feito a contraprova. Como que vai funcionar isso? Tem um prazo para sair esse resultado da contraprova? Mesmo sendo um paciente da rede particular, o município já entrou nessa situação? Todos eles estão referenciados, que todos eles têm que ser comunicados à vigilância de endemias e à vigilância sanitária. Então, através dessa contraprova, que a gente vai ter certeza que realmente o paciente está ou não com o vírus. Então, esse resultado deve ser em torno de 24 horas, porque ele é por eliminação. Primeiro elimina-se as outras viroses, aí sim, se eliminando todas, ele persistir com esse diagnóstico, aí esse exame é mandado para São Paulo faz em 24 horas, 48 horas, esse resultado deve estar na mão já. Bom, então essas foram as medidas tomadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro aqui em Cuiabá e pelo governador Mauro Mendes a nível estadual, Antero e Lúcio. E aí no finalzinho a Nayana Bricá perguntou aí desse caso, que todo mundo, inclusive os nossos telespectadores estão perguntando, um caso ali do Hospital Santa Rosa. O problema é que a Secretaria Estadual de Saúde não reconhece aí, esse é o comunicado, a nota do Hospital Santa Rosa. Mas a Secretaria não reconhece o laboratório. O laboratório que fez o exame não seria credenciado pelo Ministério da Saúde. Por isso aí a Secretaria não confirma esse primeiro caso de coronavírus aqui em Mato Grosso, que seria de um paciente que está internado no hospital aqui em Cuiabá. Como disse o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, agora há pouco na entrevista, pelo protocolo, né, da saúde pública, para se confirmar esse caso, é necessário o teste lá da contraprova, né, que confirma a conclusão que chegou. E que saem, como você falou ainda há pouco, que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer, saem até 48 horas a contraprova. Seria isso, não 7 dias, não é isso? Porque esse teste não está sendo feito aqui, não é isso? Não, São Paulo. Ele é coletado a amostra, não é? E aí essa amostra coletada do paciente é enviada para São Paulo para se fazer o exame. E o destaque do Antero, na verdade, é um reflexo, poderia ser um reflexo do coronavírus, né, Antero? Na verdade é o seguinte, eu gostaria de comentar apenas 2 fatos aí desses decretos do governador e do prefeito. O prefeito está suspendendo inaugurações,
está suspendendo aglomerações, mas ainda não definiu com relação à escola municipal. O secretário municipal de saúde faz uma abordagem inteligente e interessante. Porque assim, você suspende a aula, a criança fica com quem? Fica com os pais. Tá bom. Os pais trabalham. Aí as crianças ficam com quem? Ficam com o vizinho. Na verdade, ficam, sabe com quem? Ficam com os avós. E qual que é o grupo de risco? O grupo de risco é exatamente essa faixa etária de avô e de avó. Então, esse pessoal já faz parte do grupo de risco. Então, você vê que a situação, ela não é uma situação fácil de tomar decisão. O fato do governador Mauro Mendes suspender as aulas a partir do dia 23 de março até o dia 5 de abril, significa dizer que o município é obrigado a suspender as aulas? Não. O governador Mauro Mendes tem autonomia para suspender as aulas nas escolas estaduais. A autonomia com relação às aulas na Escola Municipal da Rede Pública é do município de Cuiabá. E um outro detalhe, as escolas particulares estão se reunindo para decidir se suspendem ou não as aulas. Né? Mas isso vai criar soluções e vai criar também problemas para muitas famílias. Antero, vamos então, antes do seu destaque ao WhatsApp, participação dos nossos telespectadores aqui nesta manhã. Vamos lá, bom dia a todos da bancada. Antero, Lúcio deveriam cobrar uma fiscalização sobre o aumento extraordinário em cima do álcool em gel, que estão sendo vendidos nas farmácias e supermercados. Eu paguei R$ 17,50 no álcool em gel e hoje o mesmo álcool está sendo cobrado, está sendo vendido aí por R$ 40. Estão superfaturando por conta do coronavírus. Tem que fiscalizar o PROCON. Atenção aí, o PROCON é o Nélio Neves, do Jardim Campo Novo. Tem mais participação. Só um parênteses aí. Tem uma matéria hoje no UOL, está na capa do UOL, de hoje, que água com sabão é mais eficiente que o álcool em gel. Na verdade, o álcool em Quer gel... dizer, você lavar a água com sabão, com sabonete, é mais eficiente do que álcool em gel. Não é nem só a eficiência, na verdade, ou é uma coisa ou é outra. Previne claro, mais se que o álcool em você gel. não tiver como lavar a mão, estiver, por exemplo, na rua, o álcool em gel é uma medida mais rápida para garantir a higienização. Mas a água e o sabão não tem melhor do que isso. Tem mais participação aqui sobre a crítica do Antero para o presidente. Eu concordo, Antero. Ele, além de falar muita bobagem, toda semana agora coloca em risco a saúde dos seus admiradores. Só para lembrar, eu votei nele, é o Zenil. Ele complementa. Bom dia, bancada. Nos tempos, continua, foi hoje que ele mandou as duas. No tempo de coronavírus, como os políticos vão fazer aí a campanha corpo a corpo com a população, campanha só pela internet. Muito bom. É o Zenil participando aqui com a gente. Eu acho que se a gente já tivesse uma evolução tecnológica de fazer a campanha só pela internet, só pela mídia digital, só pelo rádio, pela televisão, seria uma evolução, né? Ao invés daquele famoso abraço, tapinha nas costas, beijinho, etc e tal, né? Mas nós também teríamos... E talvez mais barata, né, Antero? Sim, mas nós teríamos que conquistar também... E isso vai chegar no futuro bem próximo. O direito de votar de casa. Por que eu não posso votar do meu celular? Eu votaria do meu celular. Quer dizer, nós vamos chegar a um nível de tecnologia tal que você não precisa ir à urna para votar. Agora, o que preocupa é o seguinte, é que como o voto é de biometria, você tem na urna lá, todo mundo vai pôr o dedão lá, né? Eu coloquei, aí o cara que veio depois de mim coloca, o outro que veio depois coloca. Aí tem que tomar essas medidas, evitar tocar no rosto naquele momento e lavar as mãos quando sair de lá. Vai estar num colégio, então, tomar essas medidas aí de segurança. Antero, vamos para o seu destaque? Vamos. É o seguinte, candidatos se dividem sobre adiamento da eleição para o Senado. O governador Mauro Mendes havia solicitado o adiamento, isso foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, o candidato ao Senado, Júlio Campos, deu a seguinte informação, aspas para Júlio Campos, conversei com o ministro da Saúde, o Mandetta é do DEM, então ele conversou com o Mandetta.
E ele me disse que tem uma audiência com a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, para tratar do assunto, disse Júlio Campos nesta segunda-feira, dizendo-se preocupado. O vice-governador, e o Júlio Campos disse que é a favor do adiamento da eleição. O vice-governador Otaviano Pivetta também se posicionou favorável ao adiamento da eleição. Aspas para Otaviano Pivetta. Ninguém vai morrer pelo fato de adiar a eleição, mas pode haver óbitos pelos inconvenientes da campanha. Portanto, sou favorável ao adiamento. Fechou aspas. Deputado estadual Valdir Barranco, do PT. Aspas para ele. Nada é mais importante que a vida e a saúde. Portanto, se os responsáveis entenderem que é preciso adiar as eleições, terá nosso total apoio, afirmou. Candidato pelo Partido Novo, o economista Feliciano Azuaga disse: nós estamos adiando e somos favoráveis ao adiamento. Quer dizer, o Feliciano Azuaga adiou o lançamento da campanha. Nós estamos adiando o lançamento da campanha e somos favoráveis ao adiamento da eleição. Defendemos todas as medidas para que esta crise não se agrave e que o Brasil possa controlar essa pandemia. Esses são os 4 candidatos favoráveis ao adiamento. Como são 12, os outros candidatos são contrários. Nilson Leitão, ele falou o seguinte: diferente da Itália, que foi pega de surpresa, o Brasil está se prevenindo. E os especialistas dizem que em 15 dias podemos controlar o coronavírus. O que eu leio e ouço no Noticiário Nacional é diferente, né? É que em 4 meses. José Medeiros também diz o seguinte: isso é conversa fiada. O Mauro Mendes já vem tentando adiar esta eleição bem antes do coronavírus. O deputado Eliseu Nascimento diz o seguinte: caso se agrave a situação durante a campanha, aí sim nós podemos pensar em adiar, mas no momento sou contra. Gisela Simona do PROS: nós podemos fazer campanha digital e, se for isso, podemos realizar essa campanha virtualmente. É importante Mato Grosso ter 3 senadores legítimos. Então, os candidatos podem se reinventar na campanha e podemos respeitar o que foi decidido pelas autoridades da saúde. Já os candidatos, procurador Mauro do PSOL, Carlos Fávaro do PSD e Reinaldo Moraes do PSC, ficaram em cima do muro com relação ao questionamento. Então, tem 3 que são em cima do muro, ficou 11. Menos 4 favoráveis, ficaram 7. 7 candidatos são contrários, né? E tem o 13º candidato, que é o candidato ao Senado, Euclides Ribeiro Sem Partido. Ele entende que é preciso atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde frente à pandemia e suspender temporariamente as eleições suplementares. Então se o Euclides não é candidato, mas se ele vier a ser candidato, ele está defendendo a suspensão da eleição. E se for suspensa, talvez dê tempo dele se filiar, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Dá para ele se filiar e ser candidato. Dá tempo ainda. É isso. E o Otaviano Pivetta aí diz o seguinte, né, de que ninguém vai morrer se a eleição for adiada para outubro. Tudo bem. Agora, quem vai morrer de raiva é Carlos Fávaro, né? Se for adiado, né? Porque, pelas informações aí, mesmo sendo adiada a eleição, ele não assumiria a vaga lá da senadora Selma Arruda. Né? Ele não pode assumi-lo. Só essa decisão do Toffoli. Aliás, eu acho o seguinte: eu acho que os partidos podiam fechar uma questão de defender o adiamento do pleito. E todos eles, através das suas representações nacionais, representarem ao Supremo Tribunal Federal contra o absurdo da decisão do Toffoli. O mandato da Selma é ilegítimo porque ela foi cassada. Não, ela foi votada, ela se elegeu legitimamente, foi cassada depois. Agora, e o Fávaro que não se elegeu?
Nós vamos reintroduzir aqui o senador biônico? É difícil isso. Vamos aqui algumas participações. Agora, e os candidatos, é o seguinte, essa decisão aí, se mantém a eleição para 26 de abril, ou se adia essa eleição suplementar ao Senado para outubro, ela terá que ser tomada aí com uma certa rapidez, né? Até porque quem é candidato quer saber o seguinte, olha, e aí, vai ter eleição no dia 26 de abril ou vai ser adiada lá para outubro? A campanha começou, né? A campanha começa amanhã ou depois. Isso. Depois de manhã começa a campanha. Então, essa aí é uma decisão para um lado ou para o outro, é uma decisão que precisa ser tomada aí com uma certa urgência, né? Em 48 horas. Em 48 horas. Olha, vamos aqui às participações do telespectador através do WhatsApp. Olá, bom dia, eu sou Adão de Santo Antônio de Levejé. Em relação a essa eleição para senador, eu sou a favor de que o Estado deve ser punido com esse período em vacância. Sendo assim, nós, eleitores, aprenderíamos mais escolher em quem votar e, ao mesmo tempo, estaríamos dando um sinal de alerta aos predecessores. Fala aí o nosso telespectador. Tem mais participação aqui? O telespectador fala, Antero, Lúcio, aqui, bom dia, né? Mas o Maia foi a inauguração da CNN com mais de 1.300 pessoas. Ele também colocou a saúde das pessoas em risco? A bancada concorda? Pergunta aí o jornalista Marcos Lopes, de Nobres. Olha, Marcos, não vi a presença do Maia lá, mas se foi, ele saiu lá cumprimentando todo mundo. Quer dizer, eu acho que todo mundo na Câmara e no Senado deve evitar contato com o público. Por quê? Porque tem um senador que viajou na comitiva do presidente Bolsonaro e este senador, que é aqui de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, testou positivo para o coronavírus. Já tem o noticiário de um deputado federal que testou positivo para o coronavírus. Eles não podem continuar se reunindo na mesma casa. Eu acho que essas providências têm que ser tomadas. Seja Maia, seja o presidente Alcolumbre, seja quem for. Aliás, eu não defendo o Rodrigo Maia aqui não, ao contrário. Eu tenho dito aqui o seguinte, que o Rodrigo Maia, por exemplo, na questão do orçamento, é uma chantagem que ele e o presidente do Senado estão organizando contra as finanças públicas. Eu tenho defendido claramente aqui o veto do Bolsonaro. O presidente deu a abertura para ele, para ser criticado ao sair ali na manifestação no domingo e cumprimentar as pessoas. Veja bem, qual que é o problema? Também. O presidente desconvocou a mobilização. O presidente anunciou pelo rádio e pela televisão, olha, não deve se reunir porque é perigoso a aglomeração. Aí o presidente, que estava de resguardo, ele está em quarentena, pelo menos é o que a saúde presidencial pediu para ele fazer, fique em quarentena, presidente. Aí ele resolve sair lá e cumprimentar as pessoas. É isso que se critica. É uma imprudência desnecessária. Olha, tem aqui uma ouvinte... Acho que falando o jornalista aí... Só informar aqui uma telespectadora que ela está mandando aqui para a gente sobre uma vacina, viu? Falando que está sem informação e estão falando de uma produção de vacina. Mas a vacina, eu creio que você tenha visto, é sobre a campanha de vacinação da gripe, que começa no dia 23, segunda-feira. Não, mas é notícia da vacina da corona. Não, ela fala da produção já da vacina, já uma vacina pronta, enfim... mas eu estou falando assim, que tem a campanha de vacinação que começa no dia 23 em todo o Brasil, em todo o território nacional. Tem duas informações importantes e boas aí sobre o coronavírus. Que parece que Israel já desenvolveu a vacina, que vai estar colocada à disposição da população em março. E o INCOR, em São Paulo, através dos cientistas brasileiros, teriam encontrado também a possibilidade de uma vacina. Concluindo aqui, teve a observação lá do jornalista aí sobre a... De Nobres. Jornalista de Nobres, né? É. Colocando a questão do Rodrigo Maia, né?
de participar de um evento com mais de 1.000 pessoas, e aí ele criticou, bateu duro lá no presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, o presidente Jair Bolsonaro, até o ministro Luiz Henrique Mandetta, ontem, né, ele ficou lá, tipo, saia justa, né, quando a imprensa o questionou sobre a posição do presidente Bolsonaro no último domingo, né? Ele tentou sair e tal, né, para não criticar diretamente o presidente da República. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele também deveria evitar, não é? Um evento com mais de 1.000 pessoas, porque esta tem sido a recomendação das autoridades da saúde pública e as decisões que os governos estão tomando. Mas né? dei uma pesquisada aqui, esse evento me parece que foi no dia 10 de março. Ah, dia Ainda 10 não de março. tinha Então todas ela essas recomendações. Né, que a gente tem aí, as recomendações começaram mesmo mais intensamente ontem, nessa semana. A gente ainda não tinha essas recomendações. Sexta-feira, né, na verdade, quando começaram as recomendações. Mas o caso lá em São Paulo, essa questão do coronavírus, não começou agora também, Não, né? não, sim, Nós mas poderia ter dia, sido evitado Nós também, estamos no né? dia 17, não é? Isso. Então, mas é só para tentar igualar esse jogo aí, não é? Olha, falando em coronavírus antes do intervalo, rapidinho, a família cuiabana é impedida de deixar o Peru por conta do coronavírus e pede ajuda. Pelo menos 50 brasileiros, entre eles 3 pessoas de uma mesma família de Cuiabá, estão retidos em quarentena forçada no aeroporto de Cusco, no Peru, e impedidos de retornar ao Brasil por conta do decreto do governo do país sul-americano, que decidiu fechar todas as fronteiras como resposta de contenção ao contágio do coronavírus. E aí, isolados, denunciam em vídeo compartilhado, esse vídeo foi compartilhado ontem à noite, que a única solução dada pela Embaixada Brasileira em Lima foi que eles próprios alugassem um ônibus no custo de $5.000 até a fronteira com o Acre. E daí, do Acre, pegasse um outro veículo ou um voo para a capital mato-grossense. Os irmãos aí, Juliana e Fabrício Coutinho, compartilharam toda a situação que vivem lá os brasileiros retidos no Peru. E com certeza não são os únicos, né? Deve ter brasileiro também em outros países aí da América Latina. Só um detalhe, hein? Se tiver a campanha do PT aqui em Cuiabá, a campanha do Senado, se não for adiada a eleição, e se na campanha do PT vier o Lula, evite chegar perto da campanha do PT, né? Porque o Lula acaba de retornar da Europa. Lula volta da Europa e se impôs quarentena por causa da coronavírus. Quer dizer, o Lula vai lá na Europa, quer dizer, no olho do furacão, no olho da crise, e ele está sendo esperado aqui como o grande cabo eleitoral do PT, né? Olha, vamos para o intervalo. Na volta a gente vai com o destaque do Lúcio Sorge, que é sobre essa mortandade de peixes ali no Teles Pires. A gente já volta. Continua aqui ligadinho. Voltamos com a notícia de frente. Só uma informação ainda sobre o coronavírus antes do destaque do Lúcio. A UFMT suspendeu as aulas por período indeterminado como medida de prevenção. O TJ também suspendeu prazos e audiências como medida de prevenção ao coronavírus. E a Câmara também de Cuiabá suspendeu ali as sessões públicas e o expediente. Vamos para o... E o IFMT também eu estou tendo aqui a informação. Vamos para o seu destaque, Lúcio? Vamos lá, Nayara. Meu destaque é para dizer que a tragédia ambiental voltou a se repetir lá no rio Teles Pires. E não foi por falta de aviso, né? Centenas de peixes mortos foram encontrados na manhã desta segunda-feira no rio Teles Pires, próximo a Itaúba. E aí, a Secretaria de Meio Ambiente informa que a pasta está apurando o episódio. Temos aí as imagens aí dos peixes mortos, né? Lá no rio Teles Pires.
E aí a Secretaria informa que está apurando, né, o episódio, as denúncias que foram feitas aí pela comunidade, aí diz que medidas administrativas e técnicas serão tomadas para verificar aí a motivação da mortandade dos peixes. Aliás, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente já sabe e faz tempo o porquê dessa mortandade de peixes lá no rio Telespires. Aí esses registros aí, que nós estamos acompanhando, eles foram feitos por internautas que publicaram, que percorreram aí vários trechos do rio lá, mostrando aí cardumes mortos ali, nos trechos do rio ali, não é? Em uma dessas publicações, um grupo passa com um barco no rio e aponta vários peixes mortos, como a gente acompanhou aí, está acompanhando nessas imagens aí, e alguns dos peixes lá que são mortos lá da espécie cachara, né? Um peixe nobre. E esse vídeo aí tem 1 minuto e meio, mostra ao longo do rio toda essa mortandade, né? Então, mas não é a primeira vez, não é a primeira vez. Já ocorreu essa mortandade de peixes e o seguinte, falou-se o seguinte, à época, falou-se não, denunciou-se, comprovou-se, aí olha a imagem de quantos peixes mortos ali às margens do rio Telespires. E como eu estava dizendo, retomando aqui, não é a primeira vez. Foram toneladas de peixes mortos na primeira tragédia ambiental lá do rio Telespires, que tem a ver com aquela usina hidrelétrica lá de Sinop. O Ministério Público aqui de Mato Grosso chegou a alertar a Secretaria Especial do Meio Ambiente que a usina hidrelétrica lá de Sinop não estava tomando as medidas necessárias e que isso poderia ocorrer. Ou seja, era uma tragédia que estava prevista, foi avisada, aconteceu a primeira vez e está se repetindo novamente. Aí a SEMA fala, olha, na primeira vez lá nós já multamos a empresa em 50 milhões de reais por causar poluição pelo lançamento de sedimentos aprisionados na bacia de dissipação da usina hidrelétrica de Sinop, lá no rio Telespires. E aí, quando da abertura das comportas, provocou, o que eu falei agora há pouco aqui, provocou a morte superior a 13 toneladas de peixes de diversas espécies. Então é o seguinte, foi avisado para a SEMA, o Ministério Público chegou a oferecer um levantamento gratuito desse problema aqui, antes dele ocorrer, com um dos maiores especialistas do país. Aí disseram, olha, não precisa, porque aí é o seguinte, aí essa empresa aqui, que está provocando a mortandade, porque não fez o que deveria fazer, disse que estava tudo bem, porque ela já tinha quem iria fazer esse levantamento, essa pesquisa, esse estudo, e o resultado está aí. Pela segunda vez, comprovada aí esta mortandade de peixes lá no rio Telespires. E, Lúcio, a gente tem a participação de um geólogo aqui, através do WhatsApp, o Paulo. Ele fala o seguinte, bom dia, apresentadores. Sobre o destaque do Lúcio referente à mortandade de peixes, isso está ocorrendo devido a fazerem somente 50% do desmatamento do reservatório, onde era para ser realizado 100% e limpeza. Agora a natureza está denunciando com a liberação de amônia pelo apodrecimento das árvores submersas. É o barato que saiu caro, mas para o meio ambiente e com o consentimento da SEMA. Agora eu entendi tecnicamente o problema, né? Qual que foi o problema? Você tem que desmatar, derrubar 100% das árvores, né? Derrubaram 50%, deixaram árvores submersas e essas aves ficam liberando amônia. E acontece isso. Porque aí é o seguinte, porque aí é uma questão econômica, não é, Antelo? A usina hidrelétrica iria gastar muito menos. A troco agora dessa mortandade gigantesca
de peixes lá no rio Teles Filhos. Ou seja, dizem que a história não se repete, agora a tragédia está se repetindo. Infelizmente. Vamos então? Lúcio, Antero. Antero, obrigada, bom dia. Até amanhã. Obrigada, Lúcio, bom dia. Até amanhã. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã e a gente encerra com imagens do trânsito aqui da capital através das câmeras da CEMOB. Olha, já trânsito intenso ali na avenida do CPA nos dois sentidos, tanto centro político administrativo como sentido bairro. Fiquem todos com Deus, a gente volta a se encontrar amanhã.